O mantra, ele mexe com o tempo e com o espaço. Você consegue acessar os fluidos da vida, você consegue acessar, como é que eles chamam? A água do oceano do amor divino. Vocês já viram falar essa expressão? Interessantíssima, porque essa água, ela tem a intenção de purificar, de trazer a benfeitoria, o néctar. O néctar que nos dá a vida, que nos deixa a regozijar, como eles tanto falam. E você sabe o que significa essa palavra, mantra? Significa man, é a mente, né? É o que mexe ali com todo o sistema nervoso, mam, e tra significa proteção ou via de acesso, caminho, entendem? Tem uma imagem muito legal, ó, essa daqui também, essa é uma imagem muito legal, que ela mostra o caminho do adepto, né, da pessoa que está se desenvolvendo, e aqui em cima tem a flor de lótus. Esse caminho que é feito, ele está relacionado ao desenvolvimento, né, ao caos que está ali embaixo, ali no meio, nessas ondinhas, tem o desenvolvimento da pessoa e ali em cima tem a flor de lótus. Deixa eu até virar aqui, deixa eu ver como é que é melhor. Ai, gente, temos que nos adaptar, né? Afinal de contas, fazer live é isso, né? Todo dia na nossa vida a gente tem que sambar. Não colocar aqui para esse lado aí, ó, tá vendo? Melhor. Então, vocês conseguem entender mais ou menos como que funciona essa imagem que a gente tem aqui. Ela traz aí uma perspectiva de caminho da flor de lótus. Jesus, ele falou nas suas orações, né, Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. O amém também é um mantra. Essa oração, ela pode ser considerada uma palavra de poder, uma coisa que está ali intrinsecamente relacionada com os mantras. Porque ela começa como os mantras começam. Existe uma estrutura que todos eles têm, que começa com Om. E o Om é essa estrutura que a gente já conhece. Vocês já devem ter visto esse símbolo por aí, nas raves, na internet, porque ele significa aí a paz de tudo, né? A união com tudo, a plenitude. E temos também o sânscrito, que é uma linguagem que é muito antiga, ela começou lá do começo da civilização, sânscrito, e ela é uma linguagem matemática que hoje a NASA usa ela também, dessa linguagem antiga, para programar os seus computadores, porque ela é matemática. E ela tem a ver totalmente com os mantras, porque quando uma pessoa recita um mantra antigo, por exemplo, a gente vai falar alguns aqui logo mais, mas começando aqui com esse Om, com essa pegada de entender o que os indianos falavam sobre a flor de lótus, que significa que você com certeza já deve ter visto também essa flor de lótus em muito lugar. Então, eles trazem como a flor sagrada, como uma ligação à sagrada. Né? Conhecido também como a união e a ascensão da energia que sobe pela cabeça e desabrocha lá na cabeça em contato com o cosmos, em contato com o todo. Então, o lótus é uma das referências mais antigas dentro da cultura hindu, dentro da cultura indiana, que atravessa esse conhecimento também do sânscrito, né? Aqui, ó, que tem um outro mantra antigo também, ó. Esse daqui é o Pavamana Mantra, Asatoma Sadgamaya. Levai-me do irreal para o real. Tem também esse daí, ó. Tamasoma Jyotirgamaya. Levai-me da escuridão para a luz. Tem também o Mityorma Amtam Gamaya. Levai-me da morte para a imortalidade. Percebem? E essa linguagem que está escrita aí é o sânscrito, aí em cima.
E aí eles traduziram, porque assim, eles dizem que o sânscrito é uma linguagem que não dá para você traduzir, porque ela é uma linguagem tão justinha, tão certinha, que não daria para expressar o que ela tem como finalidade em palavras. É uma linguagem aí extraterrestre, dizem, sabe? Assim como também todo o conhecimento dos indianos, dos Vedas e tudo isso. Vocês devem com certeza também ver. Ah, e outra coisa, né? Vocês percebem aqui, ó, que tem uma estrutura toda como se fosse uma dança, né? Ó, tá vendo aí, ó? Isso daqui é como se fosse um símbolo que se une, tem símbolos parecidos, vocês conseguem ver que às vezes eles repetem alguns símbolos, porque são símbolos sagrados. Então, ele tem uma geometria sagrada, ele tem uma estrutura toda feita que ele vibra também, né? Na questão da quando a pessoa fala. Então, o sagrado dessa linguagem, gente, é uma coisa que é de louco, assim, sabe? Vocês devem ter visto com certeza em algum momento esse tipo de linguagem. Se não viram, vão ver ainda, porque pode-se dizer que é a tendência agora no mundo da espiritualidade. Já virou tendência. Bom, isso tudo vem dos Vedas, né? Mas a gente também tem o Feng Shui, que é já chinês, que é aquela pegada da harmonia dos ambientes, sabe? É aquela pegada de que tudo é uma energia, tudo está conectado, certo? Eu tenho uma outra coisa para falar aqui sobre a Lotus, né? A Lotus, ela tem uma questão das 9 pontas. Eu podia até fazer uma live só sobre a Lotus, inclusive, caso vocês achem legal, a gente pode fazer sim, porque ela tem uma referência muito grande, assim, dentro da história, da mitologia, em todas as mitologias, na verdade. Mas temos o Feng Shui, né, que veio como posicionamento, que é aquela coisa de você organizar o ambiente. Isso tudo tem a ver com mantra, por quê? Porque não adianta você só entoar um mantra. Ah, então tá. Agora eu sei lá o Pai Nosso, eu vou entoar um mantra quando tiver acontecendo uma possessão e tudo vai acontecer, né? Vocês sabem que não é assim. As coisas elas podem ser muito mais dinâmicas e não depender da nossa crença, sabe? Então, um mantra ele pode ter uma força por si só, porque ele vem carregado de uma egrégora de pessoas que também estão entoando esse mantra neste momento na Terra, sabe? Ou então entoaram em algum momento, sabe? Então, seja qual a referência que você tiver sobre o que é mantra, porque numa religião pode-se dizer que seria uma oração, o mantra. Numa situação mais científica, um mantra pode ser só uma coisa que é repetida por diversas vezes. Exato. Existem vários significados e cores que as pessoas associam a esses mantras. Inclusive, o conceito de chakras, que você também já deve ter visto aí, aquele conceito de chakras que é trazido aqui pelo pessoal do hinduísmo, né? Então, na Ayurveda, eles trazem o corpo como esses símbolos, esses centros energéticos que são os chakras. E essa referência ela pode ser vista de diversas outras formas. Na biologia, a gente pode falar que são os órgãos, são as glândulas que trazem para a gente essa qualidade, né? Essa energia. Pode ser. Então, tudo que tem numa referência no espiritual também vai ter ali no material. Então, por que não, né? Os chakras eles estão relacionados também aos mantras, porque quando a gente entoa um mantra, ele mexe com a vibração desses centros emocionais, né? Então, assim, essas referências que a gente traz aqui, elas são hindus, mas você pode ter a sua, você pode ter uma melhor assimilação se você falar de outras formas. Então, tem alguns símbolos comuns da espiritualidade que ajudam bastante a gente a encontrar uma união entre tudo isso, né? Eu falei aqui dos chakras, eu falei aqui da lótus. Muita gente também, já com certeza, já viu falar desse yin yang, que é um símbolo do taoísmo, do equilíbrio, de todas as coisas do feminino e masculino um. Tem as mandalas, que a gente com certeza já viu falar por aí, que é essas formas circulares, né? Tem também o namastê. Quem nunca viu falar de namastê na vida?
né? O namastê é essa pegada do gratidão. Quando a gente fala, né, o ser que habita em mim também saúda o que habita em você, nós estamos colocando o outro como Deus, como uma luz também parecida com a nossa. E isso é uma ótima forma de ter um contato aí com Deus, que é para isso que os mantras servem também. Para a gente ter um contato com o nosso Deus interior, porque ele está aqui dentro também. Então, todos esses símbolos, né, Buda, o Om, que a gente já falou, o terceiro olho, né, eles chamam aqui de Evil Eye, que é o olho do diabo. Olha que doideira. A gente pode chamar de terceiro olho, mas para quem é um pouco mais conspiracionista, pode falar aí que é a questão da Illuminati, né, o povo todo. Mas não, é uma questão só de você entender que isso tudo, Jesus, Deus, está dentro da gente. E esses símbolos espirituais comuns, eles só tendem a trazer mais conexão e mais comunicação equilibrada entre todo mundo que se acha de igrejas diferentes, de ideologias diferentes. Entende? O mantra, ele tá para todo mundo. Seja você católico, hindu, sabe, qualquer coisa, certo? Então, escolha aí uma referência espiritual. É importante que você faça essa escolha, porque é isso que vai fazer a sua conexão acontecer. Não adianta você querer também, né? Ai, vamos fazer as coisas, eu vou fazer uma oração aqui que para você não faz sentido. De muitas vezes, às vezes não faz sentido essas orações que a gente fala, e aí você fica lá numa situação que você não está presente. E presença é necessário, sabe? A gente precisa estar presente naquele momento, não adianta. Se não faz sentido para você, não vai funcionar. Você precisa ter uma ligação ali, sabe? O seu espiritual, a sua intenção. Se você não tiver intenção, como que você vai querer escolher, né, uma energia para trabalhar como esse mantra que a gente sabe aí, o Om? Se você pegar, por exemplo, o mantra Om, meditar nele, fazer lá, respirar, fazer o seu contato com a terra, porque o Om, ele tem essa pegada. É o contato com a terra, é a conexão com a base. Ele tem a ver com o mantra maior de todos. Tem um mantra muito legal também em hindu, que com certeza vocês já devem ter visto, que é o Om Namah Shivaya. Se vocês ainda não ouviram esse mantra, esse Om Namah Shivaya, vocês podem usar ele para fazer aquela questão de limpar o caminho, sabe? Ou então de entrar em contato com uma energia mais essencial. Om Namah Shivaya, que é uma saudação a Shiva. E Shiva é a ligação com o todo, é a ligação com tudo que existe, com a manifestação e a destruição também. Entendem? Então, é um mantra hindu que ajuda bastante vocês a transmutarem as dificuldades, né? Além de você falar um mantra que vai te ajudar em algum sentido, né, para a sua vibração melhorar, para você ter uma melhor noite de sono, porque com certeza esse mantra ele também ajuda vocês a dormirem melhor, tá certo? É uma coisa assim, porque você respira mais, você tem aí uma oxigenação. Então, fazer repetidas vezes Om Namah Shivaya ou Om somente já ajuda bastante. Então, prepara também o ambiente, faz ali, acende um incenso, coloca um aroma, sabe? Quando você for tomar banhos também, você pode fazer aqui no banheiro às vezes tem aquela vibração gostosa, como se estivesse numa pirâmide, né? Eu gosto bastante de fazer mantra no banheiro, cantar no chuveiro. Então, usa esse mantra também para você trazer a conexão com a espiritualidade. Uma coisa importantíssima, eu vou falar de uma coisa que pode ser usada, que é uma ferramenta, que é a Japamala. Com certeza vocês já devem ter visto como um terço, né? Um terço, uma conta. E a Japamala, ela tem essa pegada de você conseguir trazer a conexão com aquela ferramenta e nesse momento você está se conectando com o todo. Então, a Japamala, ela tem essa pegada, mas, por exemplo, tem aqui, ó, vou explicar para vocês. Aqui. Nós temos os marcadores, que eles são as partes fundamentais
né, que são as partes importantes, né, que reforça a nossa intenção na meditação. A gente tem as contas, que aí é a partir dessa contagem que você pode fazer a repetição acontecer. Então, tem aí de 108, 54 contas, 27. Tem também o nó. O nó, ele tem a função de manter isso daí tudo firme. Ele simboliza a força que apoia essa união divina, entendem? Tem também o meru. O meru é essa parte aí de que coloca o início das coisas, né? Como se fosse a introdução a essa energia, ao que deve acontecer nesse caminho, entende? E depois começa, depois que acaba, né? E tem o tassel, que aí ele representa essa energia criada a partir da fluidez da energia que você depositou ali na meditação, certo? Então, assim, é muito interessante vocês, se quiserem, utilizar de uma ferramenta para a meditação, tá certo? Algumas pessoas gostam de utilizar mandalas também, ou até símbolos de poder. A gente tem esse outro símbolo aqui, muito interessante, antiquíssimo, que significa aí, né, as sete dinamismos da matéria, a manifestação do todo. Então ele coloca isso como se fosse uma estrutura, com o sânscrito também envolvido, né? Porque esses simbolinhos eles acabam sendo uma mistura de sânscrito com linhas e radiestesia. Tem uma coisa muito legal também que é a placa Kate. Vocês já devem ter visto ela, ó, eu tenho ela aqui na minha casa. Deixa eu pegar ela aqui, ó. Tá vendo? Esta placa eu deixo assim e ela acaba tendo uma influência no ambiente. Você pode fazer ela impressa, você pode fazer de várias formas. Temos também aqui uma outra imagem muito legal sobre as vibrações, como que elas se relacionam com a forma, né? Porque quando a gente fala em mantra, a gente está falando em dar forma para alguma coisa. E a gente pode ver diretamente o 432, que é o hertz aí da conexão de tudo também, do universo, né? A ligação do OM tem muito a ver com o 432. Então, eles colocaram isso na água e olha só a perturbação das moléculas à volta, como que ficaram. Temos aqui também o 440, que acredito que seja o amor universal, não lembro, mas a gente tem ele também como uma referência, né? O 440 é uma frequência muito legal. Então, além de todas essas frequências, além de tudo isso, né? O que nós procuramos com a entoação, com a utilização dos mantras? É a meditação. É você tentar atrasar o tempo com essa prática, sabe? É você conseguir parar o tempo, parar essa estrutura toda que às vezes acaba estatizando a gente, né? Deixando a gente preso, ou então pensando muito no futuro, em aproveitar o tempo. Então o mantra ele tira esse invólucro da nossa mente de que temos que estar produzindo a todo momento, temos que estar fazendo alguma coisa, né? Então, para trazer aqui para vocês algumas possibilidades, eu já falei do Om, já falei do Ganesha, né? Om Ganapataye Namaha, não. É Om Namah Shivaya. Tem o mantra do Om Ganapataye Namaha também, que é o mantra do Ganesha. Tem também um mantra muito bom, que é o Om Gate Paragate. Esse mantra, ele fala sobre a independência da pessoa, do ser. Ele fala sobre o vazio, sobre o nada, sobre a consciência não nascida. Isso é interessante, a gente fala sobre isso na Mentoria dos Alquimistas Conscientes, está lá nas Leis dos Mestres, né, para vocês lembrarem. Porque uma delas é entender essa pegada da consciência não nascida, da não existência do tempo, do contentamento, da contemplação, entendem? Essa estrutura de tempo, ela é muito importante que a gente aprenda a não ficar dependente dela, a ficar mais atento aos sinais, sem ficar pensando em, ai meu Deus, o tempo tá passando, sabe? Tem também uma outra, que é o Nam-myoho Renge-kyo. Esse mantra, esse sutra, ele é o Sutra de Lótus, inclusive. Ele traz a quintessência, ele traz a pegada
mais voltada ao seu eu interior, ao seu mestre interior, certo? E olha, vocês aí estão com a rede integrativa. Bem-vindos, caso vocês não conheçam ainda, eu sou o Ricardo Molina e esta é a rede integrativa. Nós estamos aqui todas as quartas, todas as segundas à noite, e aos sábados também. Nós temos uma agenda para vocês. O link na descrição dos Alquimistas Conscientes. Então, acessa aí o link para vocês, caso vocês não estejam no grupo. Esse vídeo vai estar no YouTube também. Então, caso vocês ainda não estejam no grupo, eu vou deixar o link para a rede integrativa, vocês já entram, tá certo? E também temos a mentoria dos Alquimistas Conscientes, que está com inscrições abertas. Então, aproveite aí a oportunidade para vocês terem essa experiência dos alquimistas conscientes para entender melhor como funciona o seu mantra pessoal, que inclusive é uma dinâmica que a gente faz nos alquimistas conscientes, mas também caso você queira fazer fora da mentoria, nós temos a alternativa, tá certo? Tem também um outro mantra muito interessante que é o Om Mani Padme Hum. Vocês já devem ter visto por aí também. Esse mantra é o amor da compaixão e do amor. O amor universal, porque ele fala Om é a união de tudo, Mani Padme Hum. Então é tipo mãe e pai um, masculino e feminino um. Tem muito a ver com aquele símbolo lá do o Yin Yang, né? O símbolo do taoísmo. Tem também o Loka Samasta Sukhino Bhagavantu. Não, Bhavantu. Tem que falar certo o mantra, né? Não pode expressar errado. É importante que a gente faça um mantra com a palavra do jeito certo, tá, gente? Porque senão pode ser que às vezes até a gente reaja e traga alguma coisa errada aí para si. Tem que tomar muito cuidado, tá certo? Então, esses são alguns mantras também. Nós temos também a meditação transcendental. Essa meditação transcendental, ela encontra a melhor mantra para você, a melhor meditação para você, envolvendo não somente o mantra, mas alguma vivência, alguma situação, alguma dinâmica que aconteça ali, seja ela num sonho lúcido, numa meditação guiada, que eu posso te mandar também, ou então uma própria meditação no meio ali da mentoria, tá certo? Então essa meditação transcendental também está dentro da mentoria dos alquimistas conscientes, além da meditação dos chakras, que é incrível. Para você conseguir equilibrar esses chakras, é preciso que você faça aí um mantra, um mudra, sabe? Um mudra é aquele assim, sabe? Que normalmente a gente vê também aqui as pessoas fazendo. Tem vários outros, né? Que a pessoa usa essas partes da mão como uma contagem, ao invés de fazer com as contas, como a gente mostrou na Japamala. Então tem muitas formas aí de você se ancorar dentro da sua meditação, dentro das suas práticas de mantras, tá certo? A gente pode marcar um dia de fazer uma prática em conjunto. As segundas-feiras é um dia legal. Então, caso vocês queiram, estamos aqui para fazer essa prática. Afinal de contas, o yoga também faz parte do mantra, né? Dessa postura em direção àquilo. O mantra e o yoga estão ligadinhos, porque o yoga ele tem a pegada da intenção, né? Os budistas, eles tinham também muito a pegada de você pegar, meditar, sentar ali na posição de lótus, que significa todo esse renascimento, essa conexão com a Terra. E aí você se coloca ali na posição, em contato com o cosmos e se liga, sabe? Recebe essa informação ali. Temos um símbolo muito famoso também, que é essa deusa, ela carregava, é uma deusa egípcia, ela carregava esse septo. E esse septo também tinha ligação com a ligação aí da bravura, né, da energia psíquica. Ela tinha uma ligação com a parte animalesca, da vingança também. Então essa deusa, junto com os mantras, eles estão muito ligados por conta dos egípcios. Os egípcios eles tinham também a ligação com essa deusa e faziam mantras utilizando aí o Shiva. Tem uma mistura muito louca aí dentro do hinduísmo com mitologia grega, egípcia.
Então muita coisa a gente mistura mesmo, é normal, não se confundam, tá? Tem bastante a ver uma coisa com outra. Outra coisa, né? Nós temos aí a estrutura do mantra. A estrutura do mantra é o seguinte: a gente começa sempre com a reverência, sempre com a abertura. Então é o Om. Om, que é gratidão a tudo, eu saúdo a tudo que está no universo. Então temos aí dentro do centro de todos os sutras, dentro de todos os mantras trazidos, né, por essa sabedoria Veda hindu antiga, o Om. Então começou com o Om, tá ótimo. Agora você fala assim, não, mas eu não gosto do Om, eu não entendo que esse negócio de Om aí. Eu quero começar com o Pai Nosso. Tudo bem, começa com o Pai Nosso, ó. Pai Nosso que estás no céu. Pô, já não foi uma referência? É a mesma coisa que o Om. Pai Nosso que estás no céu, santificado seja o nosso nome, seja o vosso nome. Então é a mesma coisa que você chegar e falar Om Namo Bhagavate Vasudevaya, que também é um outro nome, é um outro mantra. Tem também o mantra lá do Om Namah Shivaya, Namah. É uma saudação muito grande, sabe? O grande Deus Shiva, né? Saudação ao grande Deus Shiva, o que sabe de tudo, alguma coisa assim. Então tem uma linguagem toda por trás disso. Os mantras, eles têm força. Então mesmo que você não sinta a força daquele mantra, porque às vezes não faz sentido, entoa, sabe? Você não vai perder nada. O importante é que você vá para um mantra com um mestre que tem ali uma coisa legítima, que consiga te passar essa informação de forma mais legítima, que ele mostre na vida dele, através dos atos dele, que ele tem conexão com o Deus que ele diz que passou essa informação, ou então, né, que ele diz ser mentor, né, dele. Então, sempre pensando, né, de onde veio essa pessoa que está me falando para fazer alguma coisa e saber se aquilo também cabe com a sua vida, para saber se aquilo também faz sentido para você. Afinal de contas, você precisa de algo que faça sentido. Não adianta simplesmente fazer por fazer. Às vezes faz, né? Se você começar a fazer e começar a ter o resultado, você vai ver. Até mesmo descomprometidamente você pode ter um resultado e se dar muito bem aí nas suas investidas com os mantras. Tá certo? Então é isto. Eu acredito que estamos muito bem no nosso encontro de hoje aqui. Caso você ainda não esteja no grupo, está aqui na descrição. E caso você ainda não tenha feito a mentoria dos Alquimistas Conscientes, venha para a rede integrativa, aproveita. Nós temos aí um valor de assinatura para vocês, e aí vocês podem ter acesso a vários terapeutas, várias pessoas diferentes que trazem um autoconhecimento, certo? E aí também vocês podem já participar da mentoria dos Alquimistas Conscientes, que é uma mentoria onde em 4 encontros eu te trago tudo que você precisa para conseguir entender os sinais à sua volta e ver a sua vida, os seus relacionamentos com mais compaixão. Tá certo? Então, gratidão, até a próxima live aqui dos Alquimistas Conscientes. Tchau, tchau.